eu vou seguir, né, falando mais específico sobre o manejo integrado, né, algumas coisas relacionadas com ele, né, até para começar, né, eu achei que seria ideal já mostrar, por exemplo, essa imagem aí do lado, essa casa aí, para dar uma visão geral desse manejo integrado de pragas, né? Essa imagem é uma imagem que eu peguei do livro do Galo aí, que a gente vem utilizando, e ela já traz, já dá uma certa ideia de, por exemplo, ali que o manejo integrado, ele vai depender de certas decisões, de certas informações, para que seja possível você tomar, né, decidir quais as técnicas de manejo são ideais para que você faça aí esse programa integrado, né, utiliza uma ou mais dessas técnicas de manejo, né, não necessariamente você precisa utilizar várias técnicas de manejo, mas para você escolher, você precisa ter informações que vão servir para nortear, né, esse seu projeto ali de manejo integrado de práticas educativas, né? E dessa imagem tem até uma variação, se a gente for pesquisar na internet, quando a gente pesquisa, ó, que conta a mesma coisa, né? Mas ela tem uma variação aqui, né? Com relação a esses controles, que a gente vai ver posteriormente, esses controles aqui, cultural, biológico, comportamental e assim por diante, né? Mas a ideia seria a mesma, né? Você precisa saber ali as características da praga em si, por exemplo, do inseto, você precisa monitorar as quantidades dessa praga, você precisa saber ali o nível certo de controle, o nível de ação. Então, quando aquelas quantidades daquela praga vão começar a causar um dano econômico e eu tenho que tomar uma medida. E você precisa também saber as condições do ambiente para poder até interferir, interagir, tomar medidas que possam interagir com essa praga em si. E aí você define então as técnicas de manejo, essas diferentes técnicas de manejo para que você tenha esse manejo integrado de pragas. Então aí dá essa ideia, né? Aqui dá essa ideia de como para que você chegue a um plano ali, um projeto de manejo integrado, você precisa, né, de uma grande quantidade de informações para que assim você consiga, da melhor forma possível, definir os métodos, as técnicas que vão ser utilizadas. Mas essa primeira parte, só uma revisão bem básica do que eu já tinha falado, né, o que vão ser essas pragas? Então, os organismos que vão reduzir a produção nas culturas, né, que vão atacar ou ser transmissores de doença. A gente sabe que o conceito de pragas ele mudou ao longo nos últimos anos, né, e nos últimos anos mudou, quer dizer, o controle, né, a forma de controlar essas pragas. Então, antes seria por meio dessa aplicação sistemática sempre de produtos químicos, né, seguir ali a, a risca as datas de aplicação sem monitorar se aquela praga estava presente, se ela tinha quantidades que poderiam causar danos. Então a aplicação ali ela era baseada nesse calendário. E isso, né, essa utilização constante ali e muitas vezes desregrada acabou levando a diversos problemas, né, como eu já citei a questão da resistência, aparecer pragas secundárias, ressurgência de pragas, os efeitos adversos a outros organismos ali que poderiam, por exemplo, controlar aquelas perigos naturais e efeitos tóxicos também a gente, né, ao homem, ao ser humano, tanto ao que trabalha no campo quanto na gente que vai consumir. O alimento que a gente vai consumir pode estar cheio ali de defensivos agrícolas que vão ser prejudiciais para a gente. Então, o manejo integrado ele vai ser isso, né? Vai ser esse controle de insetos, no caso de pragas, que vai ter bases ecológicas, sabendo, né? Você ter a noção das características ecológicas desse inseto, para que esse controle também, né, desses insetos, ele vai envolver qualquer tipo de problema que vai limitar a produção. O manejo integrado de pragas, né, sempre vai estar relacionado com isso, né? Você toma as medidas a partir do momento em que há realmente, né, um dano econômico causado ali por aquela praga, por aquele inseto. Uma outra definição aí, ó, seria esse sistema de decisão para uso de táticas de controle isoladas ou associadas harmoniosamente, então pode ser uma ou mais táticas de controle, que é uma estratégia de manejo baseada em análise de custo-benefício. Então, o que seria a questão do custo-benefício? Né? Será que eu
fazer uma medida de controle é necessário nesse momento? Será que ela vai trazer mais benefícios do que eu esperar? Então, sempre, né, levando em consideração isso. E levando em conta também, né, os interesses ou impactos ali no produto, na sociedade, no ambiente. Isso seria uma outra definição. Né, aquela casa lá que eu coloquei no início, né, naquele desenho, ela meio que mostra um pouco disso, né, as diversas estratégias, todas as informações que precisa para que você define esse manejo integrado de pragas. E para implementar um programa de MIP, de manejo integrado, e as principais etapas para elaborar um programa de manejo integrado inclui, então, por exemplo, seguindo algumas etapas para implementação. A primeira, reconhecimento das pragas mais importantes. Reconhecer o que é chamado de pragas-chave. Então, algumas culturas vão ter as chamadas de pragas-chave, que são essas que, para aquela cultura, por exemplo, são importantes e causam realmente danos econômicos. Então, fazer uma identificação taxonômica daquela praga, fazer as coletas e identificar realmente qual é aquela praga que está interferindo naquela cultura, reconhecer a bionomia da praga, né? O que seria isso? A biologia, os hábitos, os hospedeiros, os inimigos naturais e assim por diante. Você ter toda essa noção relacionada com a ecologia da praga. Um exemplo disso. No tomateiro, uma das pragas que é conhecida é essa chamada aí de traça do tomateiro, essa tuta absoluta, que seria o nome dela, nome científico. Então, é essa traça aqui, né, esse bichinho aqui, que tem uma larva, né, que ele coloca lá no fruto e ele acaba estragando o fruto, estragando o tomate. Esse artigo aqui, ó, ele trata de uma certa comparação que eles fizeram para ver a questão qual armadilha luminosa, quais as características da armadilha luminosa seriam ideais para que você fizesse a captura e o possível monitoramento dessas pragas. Então, por exemplo, para você definir já qual seria a melhor armadilha, você precisa saber quais as características dessa, dessa, dessa praga, desse inseto. Então, você precisa saber, por exemplo, a questão de quando é o horário em que ele está mais ativo. É aí, ó. A traça é um microlepidóptero. O adulto é uma mariposa, que tem aproximadamente 10 milímetros. A larva mede 6 a 9 milímetros de comprimento. A emergência das mariposas da traça do tomateiro ocorre durante a noite. Os adultos possuem hábito noturno e durante o dia permanecem ocultos na folhagem do tomateiro. Então aqui, durante a noite é quando eles vão estar mais ativos. Então essas armadilhas luminosas também, né, provavelmente são escolhidas em virtude de hábitos relacionados com eles. Você precisa reconhecer isso, você precisa saber características da praga, do inseto, para poder tomar essa decisão. E aqui, né, ele definiu, aqui no resumo completo, mostra lá que ele comparou, no caso, armadilhas diferentes, né, aí, lâmpada negra, lâmpada BLB, lâmpada Grolux, lâmpada luz do dia, e ele viu qual que seria a lâmpada ali que é mais eficaz na captura dessa praga. Então aqui, você sabe qual a característica dessa praga, você reconheceu a praga-chave, que é a traça do tomateiro, você sabe quais as características relacionadas, por exemplo, com o hábito dela, a partir disso você você consegue definir ali uma armadilha para que você possa monitorar. Né? Aí seria um exemplo da importância de reconhecer a praga e de reconhecer as características ecológicas dessa praga. Uma outra etapa para a implementação seria a avaliação dos inimigos naturais. Então, pode ser que determinadas pragas elas tenham alguns inimigos naturais que vão controlar normalmente a população dessas pragas. E pode ser também que seja necessário entender isso para que você crie processos ali, né, programas, por exemplo, técnicas para criar inimigos naturais para que eles sejam liberados, né, técnicas para produzir patógenos dessas pragas para que seja utilizado ali no controle. Então, essa avaliação seria uma das etapas da implementação. Um exemplo disso, um dos inimigos naturais dessa traça do tomateiro que eu falei aqui para vocês e de diversos outros
outros organismos, é essa vespa, essa vespinha aí, ó, a tricograma. Qual que é a característica dela? Né? A vespa adulta, ela faz a ovoposição no ovo do hospedeiro. Então, ela faz essa ovoposição ali no ovo, por exemplo, da traça do tomateiro. Quando ela faz essa ovoposição, né, a larva dela vai se desenvolver lá dentro, vai consumir o que tem lá dentro, né, desse ovo, e aí a vespa adulta vai eclodir e vai manter esse ciclo. Então, aí, um exemplo de inimigo natural que poderia ser utilizado para combater aquela traça do tomateiro que eu citei anteriormente. Aí você saber técnicas para criar esses inimigos naturais é interessante para que você consiga reproduzir, aumentar eles em quantidade e poder utilizar desses inimigos naturais na lavoura, né? Soltar ali uma certa quantidade para que eles controlem aquelas pragas. E um outro exemplo aí de pesquisa que tratou disso, ó, de um conhecimento voltado para esse tricograma, essa pesquisa aqui, ela tentava, era uma pesquisa relacionada com o desenvolvimento e exigências térmicas de tricograma, duas traças do tomateiro. Então ele pegou essas duas espécies de tricograma dessa vespa, na verdade só uma espécie, né, o tricograma pretiossum, e criou ele em duas traças diferentes. Então criou ele em contato com dois tipos de ovos diferentes e relacionou isso com a questão térmica. Então, mais calor, menos calor, o que ele concluiu? Por exemplo, a velocidade do desenvolvimento desse tricograma, ela aumenta quando tem uma elevação térmica em ambas as traças. Então, quando a vespa adulta colocava o ovo punha ela, né, no ovo do hospedeiro, no ovo de uma traça dessa, do tomateiro, se você elevasse a temperatura, né, isso era controlado em laboratório, você via que esse desenvolvimento aqui era mais rápido. Então, aí, uma característica que pode ser utilizada, por exemplo, para essa criação, para que você consiga criar esses inimigos naturais mais rapidamente. Então, aqui seria só uma, né? Ela tem várias conclusões aí que podem ser utilizadas, esse trabalho tem várias conclusões que podem ser utilizadas para isso, né? Para essa criação desses inimigos naturais, aqui no caso, tricograma. Vão existir vários outros inimigos naturais que podem ser criados para que sejam utilizados ali num programa de manejo integrado. Esse aí seria só um exemplo. Mas alguns que eu já até citei, né, quando eu falei, por exemplo, de protozoários, a gente não tem técnicas tão bem definidas, né, é difícil, mas outros a gente já conhece, a gente consegue utilizar alguns ácaros predadores, por exemplo, vou citar posteriormente. Então, avaliar inimigos naturais é uma das formas, uma das etapas ali para a implementação de programas de MIP. E estudar fatores climáticos que vão afetar a dinâmica populacional, tanto da praga quanto do inimigo natural. Né? Como assim? Imagine o seguinte, dependendo da época do ano, a gente está mais calor, tem mais chuva, ou está mais frio, ou venta mais, e assim por diante. Então, certos fatores climáticos vão influenciar nas quantidades, tanto da praga quanto dos inimigos naturais. E você saber quais as características daquela praga é importante para que você tome medidas de controle no momento certo. E então, daí, né, a importância de você saber, né, fazer esses estudos. Um exemplo, ainda utilizando a traça do tomateiro, a tuta absoluta, que é essa lagarta aí, no caso aqui, que vai causar esses danos no fruto. Com relação à ecologia dela, ó, ela vai ocorrer durante todo o ano no ciclo da cultura, né, o ano todo em todos os estados produtores do país, sendo o período crítico a fase de formação dos frutos. Ela vai atacar principalmente durante essas fases. Períodos quentes e secos favorecem sua ocorrência, verificando-se menor população em períodos chuvosos. A disseminação da praga é feita pelo vento e pelo transporte de frutos atacados contendo lagartas. Então aqui, a gente tem uma informação aqui já, ó, de um fator climático que vai afetar na dinâmica populacional. Então, nas épocas porém quentes e secas, você tem que tomar um cuidado, tem que fazer um monitoramento maior dessas traças do tomateiro para ver se ele não está aumentando em quantidade ali e vai causar um dano econômico muito grande. Então, você estudar esses fatores, que são muitas vezes específicos para cada praga, para cada espécie,
é importante ter a implementação desse programa de MIP. Determinar os níveis de dano econômico e de controle. Eu vou falar desses níveis posteriormente, mas imagina o seguinte, em cada cultura, né, cada planta, ela vai ter ali uma resistência diferente, uma característica diferente, e a mesma praga, ela pode atacar diversas plantas, né, a mesma praga, ou pragas diferentes, né, vão atacar plantas diferentes. Então você precisa saber quando vai existir realmente o dano econômico, né, quais as quantidades daquela praga vão ser responsáveis por causar um dano econômico. Então imagina o seguinte, você vai lá com um método de monitoramento e observa que só tem uma certa quantidade de praga que não vai causar dano econômico nenhum. Se você for aplicar, por exemplo, defensiva agrícola, vai sair muito mais caro do que o dano que ela está causando. Então você faz essa determinação desse dano econômico. E o de controle, que seria voltado aí para as quantidades, os níveis daquela praga, que a partir daquele momento você precisa tomar uma medida para reduzir a quantidade dessas pragas. Então você precisa determinar esses níveis, determinar os prejuízos da praga, o custo de controle, o preço da produção. Então tudo isso faz parte, né, dessas etapas de implementação de programas. Né? Um dos artigos que eu trouxe, também falando disso, né, eu escolhi essa tuta absoluta para mostrar, né, as diversas características delas e para relacionar com todas essas etapas. Ó. Esse trabalho, ele tentava determinar o nível de dano da tuta absoluta em tomateiro. Então ele queria determinar os níveis de dano econômico. Então a partir de quanto dano essa praga vai estar causando ali, que vai precisar de um controle, né? Vai começar a dar prejuízo. E ele fez isso ali estudando lavouras de tomateiro lá na região de Minas Gerais. E o que ele conseguiu observar? Então, por exemplo, o dano econômico para T absoluta foi de 4,86 de frutos broqueados em toda a planta. Os níveis de dano econômico em termos de frutos broqueados por unidade amostral foram 0,35 para plantas com até 2 cachos e 0,91 para plantas acima de 2 cachos. Então, por exemplo, ele viu que começa a ter dano econômico quando tem 4,86% dos frutos com broca, 4,86% dos frutos com essa larva dentro delas, causando estragando, né, esse fruto. Então aí, uma determinação de um nível econômico, né? Então, esse nível ele vai variar, como eu já disse, de espécie para espécie, de planta para planta, parte está sendo atacado, se a praga é direta ou indireta. Por exemplo, aí está sendo uma praga direta, né? Ela está atacando diretamente o fruto, que é o produto comercializado. Então, provavelmente, ela vai causar um nível econômico, um dano econômico mais rápido. Dependendo da cultura, pode ser que ela aguente ali uma praga indireta, consumindo uma folha, durante mais tempo, como é o caso da soja. Então, essa determinação do nível de dano vai ser importante, vai ser variável ali, né, para cada cultura, para cada espécie de praga e assim por diante. A avaliação populacional. Então, você fazer, né, essa amostragem, como é que você vai fazer a amostragem para poder quantificar, né, quais as quantidades ali de, de pragas, né, que vão ser encontradas. Então, por exemplo, nesse estudo, ó, ele comparava procedimentos de amostragem dessa tuta absoluta, que é a traça do tomateiro. E ele fez esse experimento aí em lavouras comerciais, e o que ele comparou? Quais os 4 métodos que ele comparou? Então, observando 3 folhas expandidas no terço apical da planta, observando 3 folhas expandidas do terço médio, com armadilhas de feromônio e folhas da planta inteira, nas idades de 100 e 130 dias. Então, esse seria as 3 partes da planta, os 3 métodos de amostragem. E ele foi feito ali, ó, essa amostragem foi feita seguindo um caminho de zigue-zague. Nas folhas, eles contaram o número de ovos, minas e lagartas, os estragados na folha ali, né, onde foi consumido, e nas armadilhas o número de adultos capturados. Então eles fizeram essas quantificações
fizeram essa amostragem para que eles pudessem ver ali qual dessas formas de amostragem seria mais ideal, né, revelasse ali melhor a infestação. E o que eles viram? Ó, que revelaram um aumento de número de adultos, aí da idade de 100 para 130. Esse aumento da infestação, inferido pela captura na armadilha, também pode ser observado nas plantas por meio do aumento no número de minas e lagartas. Então, provavelmente, essa armadilha por feromônio seria uma armadilha ideal para que você conseguisse fazer essa amostragem, né, e fizesse essa amostragem da forma correta, para que você tivesse resultados que realmente mostrassem quais as quantidades dessa praga que são encontradas ali, para que você pudesse tomar a decisão. Outra etapa seria avaliar os métodos mais adequados para incorporar um programa de manejo. Essa avaliação desses métodos, essa aqui seria essa última etapa, é, por exemplo, ali, ver se aquele método que você vai tomar, ele realmente tem uma eficiência, se ele é o adequado a ser tomado, até na questão de custo. E um exemplo aí, ainda falando da traça do tomateiro, que falava controle biológico com o parasitoide, aquela vespinha que eu falei, ó. Então, eles pegaram essa vespinha ali e fizeram a soltura dela em uma certa área para combater a traça do tomateiro. E o que eles observaram de resultado, fazendo essa comparação entre o controle biológico, que é utilizando a vespa, que é o inimigo natural, e o controle químico. Né? Eles viram que as produtividades ali médias foram semelhantes, só que o custo operacional de produção do controle biológico foi menor. Então, a eficiência econômica foi maior do que utilizar o controle químico, né? Além de ter outras vantagens essa utilização do controle biológico, né? Não contaminar o ambiente, não ser tóxico para o trabalhador, não gerar resíduos químicos no produto. Então aí, essa circular técnica, ela mostrava essa comparação, né? Então, provavelmente, utilizar desse inimigo natural, dessa vespa, para atacar a traça, é uma forma eficaz, é um método adequado que pode ser incorporado num programa de manejo. Então, aí está um exemplo dessa outra etapa na implementação do MIP. E uma das etapas principais, né, o primeiro passo, seria justamente isso, né, você identificar a praga-chave, né, o agente causal, aquele organismo que frequentemente, naquela cultura, ele vai atingir o nível de controle. Então, fazer essa identificação constitui o ponto-chave para você estabelecer o seu sistema de manejo de praga. Você identificar lá que na sua lavoura de tomate, você encontra a traça do tomateiro, você vê todas as características disso lá, você fazer, né, seguir todas aquelas etapas, você entender quais as características dele, você avaliar os inimigos naturais, você estudar as características dela, ecológicas ali, os fatores climáticos, determinar os níveis de dano, fazer a avaliação populacional e depois, né, escolher o método, então, seria, né, de certa forma, em todas essas etapas para fazer essa implementação. Mas definir a praga-chave seria algo importante, né, um ponto inicial para se implementar um programa. Eu escolhi essa traça do tomateiro porque, pelo que eu pude ver, ela é uma praga-chave desse tipo de planta, né, do tomate. E com relação à determinação dos níveis de dano econômico e de controle. Então, o que acontece? Então, o controle de pragas ali para uma população de insetos em uma cultura vai depender de várias coisas. Por exemplo, da densidade populacional. Se você tem só uma pequena quantidade daquela praga, pode ser que ela não cause um dano econômico. Pode ser que você vai gastar muito mais, por exemplo, com inseticida para combater aquela praga do que ela vai causar de dano econômico. Então, talvez não seja necessário esse controle. E também da injúria ocasionada na planta, né? Pode ser que ela ataque, por exemplo, uma parte ali que é a parte comercializada. Então, esse controle de pragas aí vai depender de algumas coisas, né? Por exemplo, quando são pragas indiretas que estão causando ali uma ação, então, em partes que não são vendidas, que não são comercializadas,
pode ser que essa praga indireta ela não cause danos qualitativos e nem quantitativos, né? Ela não reduz a produtividade e ela não estraga o que vai ser comercializado. Um exemplo disso, na cultura de soja, né, a soja é uma planta que ela consegue bem a desfoliação, principalmente em algumas etapas do ciclo de vida dela. Então, durante certas etapas, se tiver algumas pragas, né, algumas lagartas lá que consomem as folhas, pode ser que isso nem vai levar a um problema, nem vai levar a um dano econômico. Você precisa saber saber ali, né, se é aquela densidade populacional, se isso está levando ou não a um problema, né, a um dano econômico e a necessidade de um controle. E com pragas diretas, né, quando esses danos são causados nos produtos, então, seriam comercializados, né, muitas vezes é necessário, mas também dependendo da quantidade de infestação, um certo controle. Né? Um exemplo, a mosca da fruta, ela costuma colocar, né, ovipor, fazer oviposição ali em diversos frutos. Né? Um dos exemplos seria em uvas, né, nas videiras, e isso estraga, por exemplo, esse produto que é comercializado. Então, dependendo da densidade populacional que ela tem ali, vai levar um dano econômico e vai precisar de um controle. Então, esse controle de pragas ele vai depender de alguns pontos. E vai existir o que é chamado de nível de equilíbrio, né, que é de uma população de insetos que representa a sua densidade média durante um longo período de tempo. Então, você vai encontrar em muitas culturas, por exemplo, alguns insetos que vão ter as suas quantidades bem estáveis. Ela não vai atingir um nível ali que vai ser preocupante, que vai causar um dano muito grande, que vai causar um dano econômico na sua lavoura posteriormente. Né? Então, uma espécie é tida como praga só quando ela consegue, em curto prazo, né, em um curto espaço de tempo, se multiplicar e acabar levando a perdas na produção maiores do que o custo do controle. Isso aqui é uma coisa importante do MIP, que a perda na produção é maior que o custo do controle. Aí, realmente, seria uma praga. Né? Nessa imagem aqui, só para representar esse nível de equilíbrio, imagina o seguinte, existe lá a densidade populacional da praga e o tempo. Uma densidade populacional aqui nesse eixo, no eixo aqui que está na vertical, e o tempo no eixo que está na horizontal. E esse nível de equilíbrio, a gente vê que essa praga, ela mantém as suas densidades meio que oscilando ali, mas nunca chega a um ponto em que ela vai causar um dano econômico, né? Ela nunca vai passar dessas linhas aqui, que representam isso. Então, vai existir esse nível de equilíbrio para algumas pragas, né? Alguns insetos vão ser encontrados em certas lavouras e não necessariamente eles precisam ser controlados, e não necessariamente eles são pragas-chave. Lembra disso, né? Lembra desse conceito de praga-chave, que vai ser aquela que muitas vezes ela vai acabar levando a perda na produção maior do que o custo de controle. E vai existir também o nível de dano econômico, né, que é a densidade populacional da praga, que vai causar prejuízos à cultura iguais ou maiores ali ao custo de adoção de medidas de controle. Então, ou seja, a menor densidade populacional capaz de causar perdas econômicas. Então, um exemplo disso, nesse segundo gráfico aqui, uma vez, né, a densidade da praga nesse eixo e o tempo nesse outro eixo aqui na horizontal. A gente vê essa linha aqui, ela está oscilando muito, não tá? O nível de equilíbrio está aqui, o NE está aqui. Então a gente vê que ela vai lá em cima e chega nesse NDE, que é o nível de dano econômico, né? Ela quase encosta lá. Então isso seria um exemplo de uma praga que tem essa densidade populacional que sobe de uma vez em um curto espaço de tempo e vai acabar levando a um dano econômico, né, maior do que o custo para que você controle ela. Então, aqui seria um exemplo, né, do gráfico refletindo isso, essa relação entre a densidade e o tempo, e essa praga atingir um nível de dano econômico. E esse nível de dano econômico, ele pode ser calculado, né, existe uma fórmula que pode ser utilizada,
um exemplo aí, ó, essa fórmula, que é o NDE, o nível de dano econômico, vai ser igual ao custo de controle vezes 100, dividido pelo valor da produção por unidade, ou, por unidade de produção. Um exemplo. Então, o valor de produção de uma determinada cultura vai ser 1.000. E o custo da aplicação de inseticida vai ser 100. Você fazendo as substituições aqui, você vai ver que o ND, o nível de dano econômico, será 10%. Ou seja, você precisa adotar medidas de controle quando a densidade populacional da praga atingir um nível de perda de 10% na produção. Então, aí existe uma forma, né, de calcular esse nível de dano econômico. Então, isso seria, né, essa forma de calcular. Mas um dos problemas, dentre os problemas do NDE, do nível de dano econômico, tá? Que, por exemplo, ele não vai ser o mesmo para diferentes espécies de insetos na mesma cultura. Então, cada inseto vai ter um nível de dano econômico diferente, vai causar danos diferentes e com intensidades diferentes. Então, ele vai ter níveis de dano econômico diferentes. Uma determinada espécie em culturas distintas, né? Cada cultura tem a sua característica. Então, ela vai sofrer de uma forma diferente. Né? Aqui do lado é só para exemplificar um pouco disso. Ó. A broca da cana, de Atreia sacaralis, ela pode ser encontrada em várias culturas, né? Não só na cana de açúcar. A broca da cana ela é muito conhecida, praga importante, uma praga-chave da cana de açúcar. Mas ela pode causar prejuízo em outras culturas, né? O arroz, o sorgo, o milho. Né? Tem se observado nos últimos anos a incidência dela na cultura do milho, em virtude aí do hábito da praga, o uso de inseticidas químicos, que apresenta dificuldade por controle. Também, ó, no milho, as mariposas elas fazem essa broca, fazem a postura nas folhas, né, sendo que os danos da praga podem ocorrer em diferentes estágios da planta. Então, aí, mostrando, né, que uma mesma espécie de inseto pode causar dano em diferentes culturas. E nas diferentes culturas, ela vai ter um NDE diferente, né, um nível de dano econômico diferente. E o NDE também vai depender das condições ambientais, o solo, a chuva, os fatores que vão afetar o vigor da planta, a compensação do crescimento. Então, por exemplo, mais uma vez falando da broca da cana, ela vai ter algumas condições que são mais favoráveis para que ela evolua. Então, ela é favorecida, por exemplo, por altas temperaturas, grande quantidade de chuva. Então, isso seria, né, exemplos de condições ambientais que vão favorecer mais essa broca da cana. Você sabendo dessas condições, você vai tomar um cuidado maior em épocas que vão ter essas condições. Também o ND vai depender de fatores que afetam o vigor da planta. Então, como eu disse, certas plantas são mais resistentes a determinadas pragas. Então, aquele NDE vai mudar, né? A compensação do crescimento pode ser que a planta consiga ter uma sobrevida e crescer mais ali, compensar aquele dano com o crescimento. Então, o NDE também vai variar. Então, o que a gente pode concluir disso aqui? Que o NDE vai depender muito de característica da cultura, do parasita e de condições ambientais. Isso vai acabar, o ND vai acabar sendo afetado por esses fatores. Geralmente, também as medidas de controle vão acabar sendo adotadas antes da praga chegar nesse dano econômico, que é o que é chamado de nível de controle ou nível de ação, que é o momento, é a densidade populacional em que você toma as medidas para que elas se tornem efetivas antes de atingir o nível de dano econômico. Tá? Então, por exemplo, ó, observando aqui esse gráfico B, aqui vai mostrar isso. Né? Então, a gente tem aqui essa linha superior, que é do NDE, que é o econômico, e a gente tem essa outra linha aqui, que é o NC, né, o nível de controle ou o nível de ação. Então, vai chegar quando a densidade populacional dessa praga chega nesse NC, chega nesse nível de controle, as medidas de controle, por exemplo, você liberar ali naquela lavoura inimigos naturais dessa praga, ou então você utilizar inseticidas, utilizar defensivos químicos. Então, o nível de controle seria isso, né? Essa densidade em que você vai todas
para evitar com que ocorra, né, da densidade populacional chegar no NDE, chegar no nível de dano econômico. Então, aqui mostrando isso, mostrando esse nível de controle, né, que seria esse momento, né, quando você tem que tomar a ação, quando você tem que tomar as medidas de controle para evitar o dano econômico, para evitar com que chegue no NDE, com que aquela praga atinja uma densidade que chegue no nível de dano econômico. E nesse contexto, as pragas elas vão acabar sendo classificadas, por exemplo, como pragas não econômicas, a densidade populacional delas raramente ultrapassa o nível de dano econômico, representada aqui, ó, por esse gráfico A, né, que seriam essas espécies que não atingem a posição de praga. As pragas ocasionais, que é quando a densidade populacional ela ultrapassa o NDE somente em condições especiais, por exemplo, condições climáticas um certo inseto que ele mantém um nível de mente nisso daqui. Aí você pega e faz uma aplicação errada de um certo tipo de inseticida e você mata um competidor dele. O que pode acontecer? Que a sua densidade populacional aumentada em virtude disso, né? Essa falta desse competidor, e aí ele vai acabar atingindo, né? Chegando a uma densidade populacional que precisa de um controle, né? Que vai atingir o NC, vai atingir o nível de controle, então você vai precisar fazer esse controle. Tem também as pragas chamadas de perene, que é quando a densidade populacional atinge o NDE com frequência. E as severas, que seria meio que tudo representado por esse aqui. As severas são aquelas em que a densidade populacional está sempre acima do NDE, caso medidas de controle não sejam adotadas. E isso é representado por esse C aqui, ó, mostrando aí que a densidade populacional dessa praga aqui, ó, está sempre acima do NDE. Se você adota e mantém ali medidas de controle, medidas de monitoramento, você vai conseguir manter essas densidades populacionais abaixo, né? Mas se você não faz as medidas de controle, ela sempre vai estar em densidades populacionais mais altas. Então, isso seria uma forma de classificar as pragas relacionadas com isso. Mas entre os problemas do NDE aí é que, por exemplo, ele não considera a influência de outros fatores, como inimigos naturais, resistência a inseticidas, né, que podem afetar a dinâmica populacional. Ele leva em consideração densidade populacional ali mesmo, bem específico, e se aplica principalmente a danos diretos, a pragas que vão causar danos diretos. Então, muitas vezes, por exemplo, pragas que causam danos indiretos, como alguns vetores de fitopatógenos, né, alguns percevejos, por exemplo, que transmitem certos protozoários, certos nematóides, quando você vai fazer esse monitoramento e essa observação, o nível de controle ali já está associado com o início de aparecimento da praga. Né? Então, aí está também os problemas. E o cálculo do NDE, do nível de dano econômico, ele vai se tornar complicado quando tem múltiplas pragas em uma determinada cultura. Né? Então, imagina que tem uma cultura de cana e ela tem diversas pragas-chave. Você precisa criar ali uma forma, né, níveis de dano econômico para cada uma, e isso ia acabar gerando, né, uma complicação em calcular esse NDE, talvez uma complicação em até você conseguir definir o seu projeto, né, de manejo integrado. Passando agora a falar um pouco da questão da amostragem dos insetos. Né? A amostragem, ou monitoramento das pragas, é uma técnica fundamental para o manejo. Né? Na aula passada, o que eu falei muito? Eu falei de técnicas ali de coleta, de montagem, de observação, de monitoramento desses insetos. Então, você precisa fazer isso, precisa fazer esses monitoramentos para que você tenha noção das decisões que podem ser e quando devem ser tomadas. Né? E a amostragem vai depender de alguns componentes, ó, o pessoal, mecânico, econômico e estatístico. Eu vou falar um pouco de cada um deles. Né? O primeiro, o pessoal. Então, é importante a questão dos entomologistas que vão fazer essa amostragem, né, ele tem um conhecimento sobre a cultura, sobre a praga, sobre os inimigos naturais, as diversas técnicas que podem ser utilizadas. Então, o pessoal que é utilizado para fazer essa amostragem, né, vai influenciar muito ali
se essa amostragem ela vai ser eficaz, se ela vai realmente refletir aquela quantidade de praga que ali que é encontrada. O pessoal aí, né, é um fator importante. Outro seria a questão, né, outro componente ali que a amostragem depende seria a questão mecânica, né? Quais os aparelhos que vão ser utilizados para amostragem? Eu falei, por exemplo, na aula passada, mais uma vez, de diversas formas de coletar insetos e coletar, monitorar outros tipos de organismos. Então, vai ser de que jeito? Vai ser uma contagem direta? Vai usar aparelhos como rede de varredura, pano de amostragem? Né? Eu mostrei esse pano de amostragem na aula passada, na soja. Né? Ou qual vai ser, né, o método utilizado? Ó, iscas, feromônios, frasco, rosca, satélites, sensores. Então, definir, né, qual seria esse componente a ser utilizado também é algo que vai importar muito na questão da amostragem desses insetos. A questão econômica, então o custo da amostragem e a vantagem ou não da sua execução, né, tem que levar em consideração essa questão, né, o custo. Será que fazer essa amostragem vai trazer benefícios? Né, dependendo do tamanho da sua lavoura ali, se for uma lavoura pequena, pode ser que essa amostragem ela vai ser muito custosa e não vai trazer benefícios realmente econômicos. Né? A gente tem que levar em consideração essa questão econômica. Então, deve-se levar em consideração, né, dentre os componentes para essa amostragem, e essa questão econômica para se fazer isso. Né? Por exemplo, vamos supor lá que você só tem dinheiro para utilizar as redes de varredura para fazer a sua amostragem de inseto, né? Você não tem dinheiro suficiente para fazer um sensoriamento remoto. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Essa questão do custo econômico, né? Isso aqui também pode ser calculado, aqui seria só um exemplo de uma fórmula que é utilizada para. E um outro componente seria a questão estatística, né? Esse componente aqui seria o que vai dar precisão para a amostragem, vai servir para estabelecer o plano de amostragem. O que consta nesse plano de amostragem? Por exemplo, o tamanho da amostra. O que é o tamanho da amostra? O número ali de amostras por unidade de área. Então, nesse desenho aqui, nessa tabela, quer dizer, a gente vê lá, numa área de 1 a 10 hectares, o tamanho da amostra recomendado para lagartas e percevejos e para broca da axila seriam 6 amostras. Então, ó, numa área ali de 1 hectare, você vai coletar 6 amostras em 6 locais diferentes. Ou numa área de 10 ou de 5 hectares, você vai coletar também 6 amostras para procurar esses organismos ali. Então, isso seria algo que está ali naquele plano de amostra que é importante. Né? Outro exemplo, o tipo de caminhamento. Assim, dependendo que você for fazer a amostragem, você tem que fazer um caminhamento ali naquela lavoura, naquela cultura, de uma forma diferente. Né? Pode ser que você tenha que fazer em U ou em cruz, né? Ou então em pontos. Esse tipo de caminhamento vai depender do tipo de amostra que você vai fazer, do tipo de coleta que você vai fazer. Quer ver um exemplo? Em uma das aulas que eu tive anteriormente, eu falei da questão da coleta ali de nematóide. E uma forma que é utilizada para você ir fazendo a coleta do solo, para posteriormente fazer a análise, é essa daqui, ó, em zigue-zague. Então você pega aquela linha, aquele local onde está infestado ali, provavelmente você quer fazer a análise, e vai indo em zigue-zague para fazer essa coleta. Né? Então aí, o tipo de caminhamento tem que ser estabelecido no plano de amostragem. A unidade da amostra, essa unidade da amostra seria, por exemplo, o número de observações a serem feitas, então o tamanho e unidade por tipo de praga. Então aqui, ó, para lagartas e percevejos, qual que é a unidade da amostra? Então, uma amostragem com pano por ponto. Então você vai lá, né, vamos supor que isso aqui seria na soja, é na soja, quer dizer aqui. Então você pega o seu pano de bater, que eu mostrei para vocês, e vai com esse pano de bater ao longo de 6 pontos, fazendo essa uma amostragem. Então você
vai ali, anda uma parte, bate a soja ali naquele pano e faz a contagem. Aí você vai para o próximo ponto. Vai lá, coloca o pano, faz a bateção e faz a contagem. Aí você vai para o próximo. Então aí seria essa questão da unidade de amostra, ó, que varia de unidade de amostra para unidade de amostra. E os tipos de amostragem, né? Isso aqui eu vou falar mais detalhado posteriormente, mas essa é uma amostragem convencional, sequencial, biológica, ou então um sensoriamento remoto. Isso eu vou falar mais detalhado posteriormente. E para exemplificar, de uma forma mais geral, isso daqui, ó, é um trabalho aí que trata da mosca da fruta, as moscas das frutas, em cultura de videira. Uma das formas ali de monitorar e controlar, ó, fala, por exemplo, da instalação de armadilhas nas bordas do vinhedo, então aí o local, com distância mínima entre si de 40 metros e em densidade de 4 por área, podendo ser aumentado, a manutenção ser semanal com a contagem de insetos, vão aí mostrando um pouco, né, só aqui bem menos detalhado, né, só um geral, algumas características ali de um monitoramento de controle, né. Esse plano de amostragem vai servir para isso, para você ter esse monitoramento e a partir dele você tomar a decisão ou não de fazer o controle. Então, falando desses tipos de amostragem, o primeiro, essa amostragem convencional, como é que ela vai funcionar? Ela vai se basear no seguinte, vai existir uma ficha específica ali que tem um número fixo de amostras que devem ser colhidas por unidade de área. Então você vai utilizar essas fichas, você vai percorrer ali o talhão, né, aquela área definida, vai fazendo ali as contagens, por exemplo, da praga-chave ali que é encontrado, e depois de calcular as porcentagens de infestação, você vai comparar com níveis de ação que já são conhecidos. Isso serve para algumas pragas. Então, essa ficha para amostragem convencional seria para pragas-chave, por exemplo, de ferrugem e de leprose, né, de citros. Então, isso é encontrado, por exemplo, em laranja e em limão. Amostra de 1% do talhão acima de 1.000 plantas. Então, um talhão seria uma área ali determinada, né, que é uma área ali separada, né. Então, você vai fazer aqui, no caso, 20 amostragens do fruto ali para ferrugem, para leprose do fruto e para o ramo, e vai ir fazendo essas contagens, então. Então, aqui seria um exemplo de ficha para amostragem convencional. Depois de você ter as porcentagens, né, os números, você compara com níveis de níveis de ação que já estão na literatura. Por exemplo, para o ácaro da falsa ferrugem, como é que você faz a inspeção? Então, em 20 plantas ao acaso, analisando 3 frutos por planta. Você vai lá, escolhe 20 plantas no seu pomar e analisa 3 frutos aleatoriamente. Visar apenas 1 centímetro quadrado em frutos verdes ou folhas quando não houver frutos, olhar no lado da fruta ou na parte inferior da folha. Quais os níveis de ação para esse ácaro da falsa ferrugem? Eu vou falar dele posteriormente. Então, 30% com 5 ácaros em centímetro quadrado, 5 ácaros por centímetro quadrado, 10% de frutos com 20 ácaros por centímetro quadrado em frutos para mercado. Então, aqui, né, mostrando o nível de ação para esse tipo de praga, né, e a forma de inspeção que deve ser feita. Então, tem vários aqui que podem, várias formas de inspeção e vários níveis de ação para cada praga. Né. Um outro exemplo, a cochonilha, que eu já falei dela, que é encontrada em citros também, né, aquela coisinha branca que a gente costuma ver embaixo da folha de limão, de planta ali. Como seria a forma de inspeção? Então, localizar o foco inicial e marcar as plantas atacadas para o manejo. O nível de ação: foco inicial detectado e marcação das plantas atacadas e mais 10 de raio. Né? Então, o controle em reboleira. Você vai controlar, você encontrou aquela planta que está atacada, né? Que tem a cochonilha. Você marca ali 10 metros de raio, você faz um círculo ao redor dela. Né?
com 10 metros de raio. Então, 10 para lá e 10 para cá. Né? 20 metros. A partir daquele centro que é ser infectado, e você vai fazer o controle, então, nesse círculo ali. Então, isso seria o outro tipo de amostragem, que seria sequencial. Então, o número de amostras ele vai ser variável, e você vai aplicar uma hipótese previamente testada sobre os parâmetros populacionais para definir os resultados que são feitos ali, né, por meio de um acúmulo, uma somatória ali nas unidades amostrais. Você vai concluir três coisas: que não precisa controlar a praga, que precisa controlar, ou então que você continua amostrando. Vou exemplificar isso. Ó, para o ácaro da ferrugem e para a leprose citros, né, uma amostragem sequencial dessas duas. Como é feita ali a coleta de amostras? Então, a coleta de amostras tem que ser em espiral, aqui, ó, até atingir o centro, sendo que as 10 primeiras plantas amostradas devem ser da periferia. Então, você vem aqui na periferia, faz as 10 e depois vem girando aqui em espiral. E as seguintes do meio. E cada amostra deve ser distanciada em 50 metros da anterior. Então, aqui, dessa planta amostrada até essa, aqui tem que ter 50. Dessa para essa, tem que ter 50. E assim por diante. Então, isso seria um exemplo de coletar essas amostras para o ácaro da ferrugem e para a leprose dos cítrus. Então, você vai, ao longo que você for percorrendo aqui, preenchendo a tabela. A tabela, ela tem 2 níveis de infestação para cada ácaro. Essa daqui que eu estou utilizando, né? Depende da tabela. E é só o exemplo. Para o ácaro da falsa ferrugem, tem aí, ó, 90% de infestação e 80% de infestação. E para o ácaro da leprose, seria 90% de infestação e 85%, ou quer dizer, de não infestação, tá? 90% de não infestação e 80% de não infestação, e 90% de não infestação e 85% de não infestação. Então, seria só aqui, ó, 10% das plantas infestadas, tá? E as decisões só vão ser tomadas a partir da 10ª amostra. Então, aqui, essa aqui seria a primeira amostra, aqui seria a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Você só começa a tomar a decisão a partir daqui. Qual seria essa decisão? Se você vai ou não tomar uma medida de controle, tá? Ou se você continua amostrando. E o que significa agora esses números laterais? Ó? O da coluna da esquerda, esse lado de cá, seria o chamado de limite inferior, que é para você controlar. Se o número que tiver aqui, ó, for, eu vou falar posteriormente, né? Você vai ter um número aqui, e aí você vai definir se você precisa ou não controlar. Essa coluna aqui significa esse controlar. E essa coluna de cá, da direita, significa um limite superior, que é para não controlar. Você não precisa controlar. Ao percorrendo ali aquela para fazer a amostragem, se o fruto está infestado, você dá nota 0. Se ele não está infestado, você dá nota 1. E a cada nova amostra, você vai somando a nota da amostra recente com a da anterior. Né? Como assim? Não vou tentar escrever. Então vamos supor que você foi lá no seu campo, no seu pomar, e vai começar a fazer essa amostragem sequencial. Foi lá no primeiro, ó, foi lá na primeira planta, e você observou que ela está infestada. Então você dá uma nota 0 aqui. Aí você foi para a segunda, andou 50 metros e foi para a segunda, e você viu que ela não está infestada, aí você deu nota 1. Aí você foi para a terceira, viu lá que ela está infestada. Aí você soma o 0, que é a nota dessa, com 1. Então você continua com 1. Aí você foi para a quarta e viu que ela não está infestada. Uma nota 1 também. Aí você vai para outra. Então vamos colocar aqui. Aqui quer dizer 2, né? Ela está infestada. Seria 2 porque soma. Tá? E aí você veio para a sexta aqui agora. Ó. Você veio para a sexta, aqui está 2 ainda. Continua 2. Você veio para a sexta, 2. Aí você viu que ela não está infestada. 2 mais 1, 3. Aí você veio para a sétima. A sétima está infestada? Não. Então você mantém o 3. E assim por diante.
até você chegar aqui, né? Vamos supor que o resultado aqui seria 7. Você chegou nesse resultado. Nem vai dar esse resultado, né? Mas vamos supor aqui que o resultado, o máximo que dava, 3, 4, 5. Então, o resultado aqui seria 5. Se esse valor aqui ele for menor que o lado da esquerda, você precisa tomar uma medida de controle. Então, se esse valor for menor do que 9, você precisa tomar uma medida de controle. Se ele for maior ou igual do que o da direita, você não precisa controlar. Se ele for um valor intermediário, se ele for igual ao 9, você continua mostrando. Então aqui, nesse exemplo que eu dei, ó, esse valor 5, ele é menor que o valor da esquerda, que é esse 9. Então você precisa controlar essa praga. Então aí seria o exemplo. Aqui mostrando já uma preenchida, né, uma tabela preenchida. Para o ácaro da ferrugem também, da falsa ferrugem, que aqui está mostrando os danos causados, ó, a essa planta. Então ele foi lá, a pessoa foi lá e começou a fazer, seguindo aqui 80% de não infestação. Foi na primeira e o 0 significa o quê? Ó? Vamos voltar. Fruto infestado. Então ele viu que esse fruto estava infestado. Um 0. Aí ele foi para o próximo, não estava infestado, ele deu nota 1. Ele foi para o próximo, estava infestado, vamos dar nota 0 e mantém o 1. Né? 1 mais 0, 1. Aí ele veio para o próximo. Ele viu que não estava infestado. Então ele somou 1 mais 1, 2. Ele veio para o próximo, não estava infestado. 2 mais 1, 3. Aí ele veio para o próximo, estava infestado. 3 mais 0, porque 0 é para não infestado, 3. Então ele veio seguindo. Quando ele chegou aqui, o que ele obteve? Ele obteve o número 6. Lembra que as decisões só são tomadas a partir da 10ª planta amostrada. O número 6 é menor do que esse lado esquerdo aqui, não é? Ele é menor do que 7. Quando esse número é menor do que 7, significa que você tem que tomar essa medida de controle. Então, esse pulverizar exemplificaria isso, né? Essa medida de controle em virtude disso. Aqui um exemplo também de uma outra forma de controle. Né? Para esse ácaro da falsa ferrugem, uma das formas utilizadas de controle pode ser esse ácaro predador, que ele costuma atacar esse ácaro da falsa ferrugem. Né? Então seria um controle biológico que pode ser utilizado. Isso seria, né, essa forma de amostra sequencial, seguindo essa tabela. Né? As amostragens também podem ser amostragem biológica. Um exemplo, a chamada de dieta artificial, que é quando você tenta entender as características biológicas daquela praga para você definir quando vai ser a época de ataque. Um exemplo, ó, esse bicho furão, ele é encontrado em citros também. Então, laranja, esse tipo de coisa. Qual seria uma forma de você criar um protocolo para conhecer os parâmetros biológicos dela para poder saber quando controlar? Então, você coleta 100 frutos por talhão ali, retira as lagartas, separando elas por estágio, e coloca de 4 a 10 em tubos com dietas artificiais. Para quê? Você quer desenvolver essa lagarta normal diariamente. Quando você reparar que 60% está transformado em mariposa, nessa sua dieta artificial, nesse seu controle, você vai ou pulverizar imediatamente para tentar controlar o adulto, né, controlar aí os machos e as fêmeas, ou esperar alguns dias para tentar controlar as lagartas. Então aí você criou no caso aqui, criou a praga para conhecer as características dela, para saber quando controlar ela, quando é o momento certo de você fazer as aplicações ali na sua lavoura. Outra amostragem, outro tipo de amostragem biológica é de feromônios. Então, você pegar armadilhas para monitoramento e utilizar elas para fazer a quantificação dessa praga. Né? Mais um para esse bicho furão, ele tem um feromônio que é produzido pela fêmea. Você pode pegar armadilhas com esse feromônio para atrair, aprisionar e quantificar a quantidade ali desses indivíduos, né? Para que você possa prever surtos populacionais e indicar o melhor momento para controlar. Então, isso aqui seria um exemplo, ó, de uma armadilha aí que tem feromônios que é utilizado para esse bicho furão dos citros. Então, aqui seria um exemplo.
né, dentro daí dos tipos de amostragem, seria essa amostragem por sensoriamento remoto. Então, aí, baseado na agricultura de precisão, utilizar satélites, né? Hoje em dia, eles utilizam, por exemplo, muitos drones para poder fazer isso. Né? Consegue-se reconhecer a presença da praga à distância e, então, consegue-se tomar uma decisão ali de controle ou não, né? A depender ali da quantidade da área afetada. Né? Então, aí seria um exemplo também dessa amostragem, do tipo de amostragem que pode ser utilizado. Bom, então, com relação à seleção e implementação de diferentes táticas de controle, o MIP, né, para que haja a plena utilização do MIP, é necessário conhecer bem a cultura, características ecológicas da praga, né, e assim por diante. Né? Como eu venho mostrado, né, você precisa ter um conhecimento muito grande da sua cultura, do local onde você está, até da cultura anterior, para que você consiga tentar prever ali o que pode acontecer com aquela cultura de agora. E, em virtude ali, né, de exigir a interação de diversas áreas de atuação para que você consiga ter todas essas informações, né, a adoção do MIP tem sido muito lenta com o passar do tempo. Né? No Brasil, a gente já tem, né, muitas, se a gente for pesquisar informações, a gente tem muita informação sobre diversas pragas. Mas dependendo da região, né, isso não é muito comum. Né? E muitas vezes o MIP também acaba focando principalmente em insetos, né? Deixa de lado alguns outros patógenos, deixa de lado ervas daninhas. Então é necessário, né, se criar também métodos, táticas de controle e táticas de monitoramento específicos para essas outras pragas, né, para esses patógenos, para esses fitopatógenos e também para plantas ervas que acabam competindo ali. E o manejo vai exigir, né, uma investigação ali de base ecológica, muitos recursos humanos, econômicos, até chegar no pacote tecnológico que é o ideal, que vai trazer ali toda a questão técnica, a questão relacionada ali com a questão ambiental, que é o ideal. Né? E os mecanismos eles devem ser desenvolvidos para que essas novas tecnologias elas atinjam os usuários, atinjam ali o agricultor ou quem é responsável e elas têm que ter a credibilidade também, né? E isso só a pesquisa, as aplicações, os monitoramentos dos resultados é que vão acabar gerando. Então, bom, essa aula de hoje, né, foi um geral sobre isso. Eu tentei trazer vários exemplos, eu tentei exemplificar muito isso para que vocês vissem mesmo na prática como funciona, por exemplo, algumas dessas etapas, como elas são realmente palpáveis. Né? A gente consegue encontrar vários trabalhos mostrando e explicando etapas de implementação, como funciona o MIP. No site da Embrapa mesmo, eu peguei várias circulares técnicas que estão relacionadas com isso. Então, essa parte de manejo é uma que tem uma grande quantidade de pesquisas e eu tentei, né, exemplificar, usar essas pesquisas para exemplificar aqui o nosso conteúdo teórico. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagem na sala de interação, e-mail, WhatsApp, e bons estudos.